Olá, exploradores da história! Vocês já se perguntaram o que nadava nos oceanos da Terra muito antes de qualquer T-Rex dar seu primeiro passo? Preparem-se, porque a resposta vai abalar tudo o que vocês pensavam que sabiam sobre o nosso planeta. Acreditem se quiser, antes dos dinossauros, antes mesmo das árvores e das montanhas como as conhecemos, já existiam tubarões. Isso mesmo. Vocês ouviram direito. Os tubarões são verdadeiras cápsulas do tempo vivas. Enquanto os dinossauros surgiram há cerca de 240 milhões de anos, os primeiros ancestrais dos tubarões já patrulhavam os mares há mais de 450 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, a diferença de tempo entre o surgimento dos primeiros tubarões e os primeiros dinossauros é maior do que o tempo que nos separa do último dinossauro. É uma antiguidade quase inimaginável. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Imagine um mundo completamente diferente do nosso. Os continentes estavam todos juntos, formando a Pangeia, e a vida em terra ainda estava engatinhando. Mas nos oceanos, a evolução já estava a todo vapor. Foi nesse cenário, no chamado período siluriano, que surgiram as primeiras criaturas que podemos chamar de proto-tubarões. Eles não eram exatamente como os tubarões brancos que vemos hoje. Muitos eram pequenos, tinham formas estranhas e, em vez de dentes afiados, alguns possuíam placas ósseas para esmagar conchas. Um exemplo fascinante é o Cladocelache. Ele tinha cerca de 1 metro de comprimento, uma boca na frente da cabeça, não embaixo como os tubarões modernos, e espinhos na frente de suas barbatanas dorsais. Ele já era um predador ágil para sua época, um sinal do que estava por vir. Avançando alguns milhões de anos, chegamos ao período Devoniano, conhecido como a Idade dos Peixes. Aqui, os tubarões começaram a se diversificar de verdade. Surgiram formas ainda mais bizarras, como o Stetacanthus, que parecia ter uma bigorna coberta de espinhos nas costas. Os cientistas ainda debatem para que servia essa estrutura estranha. Seria para defesa? Para rituais de acasalamento. É um dos grandes mistérios da paleontologia. Esses tubarões primitivos eram os donos dos mares, os predadores de topo de seu tempo, muito antes de qualquer dinossauro sonhar em existir. E então aconteceu a primeira grande prova de resistência dos tubarões à extinção em massa do Permiano-Triocico há cerca de 252 milhões de anos. Este foi o maior evento de extinção da história da Terra, eliminando cerca de 95% de toda a vida marinha. Foi um cataclismo global, possivelmente causado por erupções vulcânicas massivas que alteraram drasticamente o clima e a química dos oceanos. Muitas linhagens de animais desapareceram para sempre. Mas os tubarões, eles sobreviveram. Algumas espécies se foram, mas o grupo como um todo resistiu, adaptou-se e continuou a evoluir. Foi depois dessa grande extinção que o cenário ficou pronto para o surgimento de novas criaturas, incluindo os dinossauros em terra. Enquanto o Triceratops e o Velociraptor dominavam a paisagem terrestre, os oceanos viram o surgimento de tubarões que já nos são mais familiares. Durante a era mesozoica mesma dos dinossauros, os mares eram o lar do Cretoxirina, um tubarão tão grande e feroz que caçava répteis marinhos gigantes. E claro, não podemos esquecer do rei dos mares pré-históricos,
O megalodon. Embora ele tenha surgido bem depois da extinção dos dinossauros, ele representa o ápice da evolução dos tubarões como superpredadores, chegando a incríveis 18 metros de comprimento. Mas a resiliência dos tubarões não parou por aí. Há 66 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra, causando outra extinção em massa que varreu os dinossauros nauavianos do mapa. Foi um evento que mudou o planeta para sempre. Em Terra, foi o fim de uma era. Mas nos oceanos, mais uma vez, os tubarões encontraram uma forma de sobreviver. Eles não apenas sobreviveram, como prosperaram no mundo pós-dinossauros, preenchendo os nichos ecológicos deixados vagos pelos grandes répteis marinhos que foram extintos. Então, qual é o segredo da longevidade dos tubarões? Os cientistas acreditam que é uma combinação de fatores. Primeiro, sua incrível capacidade de adaptação. Eles evoluíram para viver em quase todos os habitats marinhos, desde as águas rasas dos recifes de coral até as profundezas abissais escuras e frias. Alguns, como o tubarão da Groenlândia, vivem por séculos nas águas geladas do Ártico. Outros, como o tubarão-touro, conseguem até mesmo nadar em rios de água doce. Segundo, sua biologia é uma obra-prima da evolução. Seus esqueletos são feitos de cartilagem, não de osso, o que os torna mais leves e flexíveis. Eles possuem um sistema sensorial extraordinário, as ampolas de Lorenzini, que lhes permite detectar os campos elétricos emitidos por outras criaturas vivas, tornando-os caçadores perfeitos, mesmo na escuridão total. E claro, seus famosos dentes, que são substituídos continuamente ao longo da vida. Um tubarão pode ter dezenas de milhares de dentes durante sua existência, garantindo que ele sempre tenha uma mordida afiada. Essa história de 450 milhões de anos não é apenas fascinante, ela nos ensina uma lição importante sobre resiliência e adaptação. Os tubarões são os sobreviventes supremos do nosso planeta. Eles viram continentes se moverem, climas mudarem drasticamente e sobreviveram a pelo menos 4 das 5 grandes extinções em massa da Terra. Eles nadaram nos mesmos oceanos que os trilobitas e amonites e continuam a nadar hoje, compartilhando o planeta conosco. Infelizmente, após sobreviverem a tudo isso, hoje os tubarões enfrentam sua maior ameaça. Nós, os seres humanos, a pesca excessiva, a destruição de seus habitats e a poluição dos oceanos estão empurrando muitas espécies para a beira da extinção. É irônico e trágico que criaturas que sobreviveram a asteroides e a eras glaciais estejam agora em perigo por causa das nossas ações. Proteger os tubarões é proteger a saúde dos nossos oceanos. Eles são predadores de topo essenciais para manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se que, muito antes deles, os verdadeiros reis do planeta já estavam nos mares. Os tubarões não são apenas criaturas de filmes de terror. São lendas vivas, testemunhas de quase toda a história da vida complexa na Terra. Eles são um lembrete poderoso da incrível força e resiliência da natureza. Espero que vocês tenham gostado desta viagem ao passado profundo do nosso planeta. É incrível pensar que compartilhamos o mundo com criaturas tão antigas e magníficas. Muito obrigado por assistir! Se você aprendeu algo novo e ficou tão fascinado quanto eu com a história dos tubarões,
Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para mais explorações incríveis como esta. Clicar no sininho também ajuda a não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima, pessoal!